usabilidade, e-commerce e sobre user experience. A gente está aqui hoje com o Eduardo Maia. Ele é líder de user experience design do Walmart, que é um dos maiores sites de venda online do Brasil. E que pretende, corrija-me se eu estiver errado, Eduardo, pretende se tornar um dos maiores sites de venda da América Latina, né, em 3 anos. O Eduardo foi coordenador de web design do Buscapé e também gerente de user experience no Netshoes. Agora, por favor, você... Netmovies. Netmovies, exato. Exato. Bom, pode falar um pouquinho de você aí? Bom, comecei lá por meados de 2000, passando pela bolha, fui entrar no Buscapé próximo de 2001, 2002, pegando logo o começo. Foi uma experiência bem interessante ter passado por isso, ter visto a internet atravessando aquele momento difícil e começando a ganhar força aqui no Brasil, ganhar corpo, ganhar profissionalismo principalmente. Trabalhei com muita gente boa naquele ambiente, foi um engrandecimento profissional gigantesco e ali eu fui seguindo, fiquei mais ou menos 9 anos, fui seguindo até que a empresa fosse tomando corpo. Era uma coisa engraçada porque havia uma necessidade de já trabalhar em uma startup, você trabalhar com um X, mas ainda não se falava muito disso, principalmente no Brasil, era algo que a gente não entendia. Não bastava a gente desenhar uma interface, não era tão simples assim, principalmente com a cobrança de investidores. Então, a gente foi crescendo, fui passando por todas as fases, até que eu entendi que o Buscapé estava maduro, o meu ciclo havia completado ali. Resolvi sair e tentar fazer uma situação diferente, fazer uma mescla profissional que eu achei que ia ser muito interessante. Sair do e-commerce, que é algo que eu gosto muito, que exige bastante de user experience, e buscar o entretenimento. Fui até a Netmovies, comecei a trabalhar lá. Era algo que eu não tinha contato ainda, era uma coisa nova para mim, sabia que eu estava prestes a enfrentar um gigante que era a Netflix. Isso sempre me interessou, assim, quando no Buscapé me interessava a gente ter enfrentado um price grabber, a possível vinda do Google para cá, ter mandado o price grabber de volta para os Estados Unidos. E na Netmovies era algo que me seduzia, era isso. Fui seguindo lá até que a Netflix acabou vindo para o Brasil e já tinha também completado meu ciclo, tinha conseguido iniciar e executar uma interface nova lá. Era um desafio muito grande, porque startup é complicado executar user experience numa startup, né? Tudo muito rápido, tudo muito corrido. Até nesse ponto, foi quando a primeira vez que o Walmart entrou em contato comigo e eu estava executando esse projeto. E eu agradeci a oportunidade no Walmart, mas neguei naquela época e segui com o projeto na Netmovies. E depois eu acabei recebendo novamente o contato do Walmart, e aí, isso ano retrasado, e aí eu achei que já era o momento, já tinha completado o meu ciclo e encarei esse desafio novo. Mas aí você começou sua carreira como designer de interface, certo? Então, o meu início foi bem engraçado, porque apesar de eu ter eu sou publicitário e sempre fui para veia mais de criação, de direção de arte, mas na necessidade naquela época do Buscapé era um designer de front-end. Então, legal. era o que eu queria, entrar lá, participar disso. Então, eu pedi 5 dias e engoli livro de HTML. Na época nem se falava muito em CSS, era HTML table dentro de table, e aprendi front-end. Nossa, é antigo isso. Isso me deu um background muito importante, principalmente para o X, para poder entender a como é que realidade. funciona, né? Exato. Então eu comecei lá como designer, como front-end. Por um período, em alguns processos, eu cheguei a aprender ASP para poder ajudar. Você tem que fazer um pouco de tudo. Tive alguns momentos que eu passei como gerente de produto, em alguns momentos, então fui
a startup me deu essa possibilidade de ir passando em cada ponto. Cheguei a ter momentos de passar 6 meses negociando mídia com portais. Então eu fui conhecendo a realidade de todos os pontos da empresa. E aí Você acabou participando um pouco de tudo, né? Isso, exatamente. E aí foi que, por ter passado em volta de tudo, quando eu tive... foram saindo pessoas, eu fui me colocando lá dentro da maneira que eu queria, aí eu fui indo para a parte de coordenação de web designer. Aí eu tinha não só os criativos, também como os front-ends ficavam junto comigo. Então era uma fórmula... E aí nessa época você já liderava a equipe, já geria a equipe? Sim, já geri a equipe, já tinha junto comigo mais 4 pessoas, a gente chegou até 6 pessoas, na época que houve a compra do Bonde Faro. Então tinha uma equipe no Rio e aqui. E assim, nessa transição de trabalhar sozinho, assim, design de interface, para gerir uma equipe, quais foram os desafios que você encontrou, assim, de ter que ser o alvo assim, de todo mundo, ter que coordenar uma equipe inteira, gerir um produto? O desafio maior é o ser humano, né? É lidar com ego, é lidar com executivos. A pressão vem de todos os lados, todo mundo acha que sabe um pouco do que o usuário pensa, mas ele está falando mais por si. Então, tem essa pressão de toda a empresa, achando que a opinião própria, é a que vale, o que ele sabe é o que vale, e o lado de coordenar o seu time, onde isso ofende direto eles. Trabalhar com a parte de UX ou com design em si, a pessoa se dedica muito àquilo e ela se apega. Então, receber as críticas sempre foi o maior desafio, foi filtrar aquilo. E o que eu acredito e que eu prego no meu time é que, acima de tudo, eu mantenho um clima de amizade. Os valores que eu tenho na minha vida particular é o que eu levo para a minha vida profissional. Então, eu tô lá para blindar eles. Se alguém tem que tomar tapa na cara, quem toma tapa na cara sou eu. Eu quero que eles estejam tranquilos. Se eles não estiverem tranquilos, eles não criam. Então, nessa hora, eu gosto bastante de... Eles ganham, nós empatamos e eu perco. Sou eu que estou lá para fazer isso. Então, esse era o desafio, aprender a ter essa maturidade de poder fazer isso, de poder dar paz, de ver eles tranquilos, indiferente se está pegando fogo ou não, eles têm que estar em paz. É verdade. E no Walmart, como é que foi? Eu acho que 2013 foi um ano de grandes transições, né, dentro da empresa. Vocês reformularam o site. Conta pra gente um pouco como é que funcionou isso. Foi acho que uma das experiências mais bacanas da minha carreira. Eu entrei lá no final de 2012, ainda era um escritório, ainda havia muito a influência do varejo físico e a mentalidade um pouco diferente do online. E eu estava passando por isso. Então, a equipe que eu herdei lá, eu pedi muita paciência, que principalmente confiasse em mim e que me falasse o que eles gostavam de trabalhar, porque naquele momento eu precisava que eles trabalhassem com o que eles gostassem, para a gente poder seguir. Eu tinha um feeling muito grande que a coisa ia mudar. Do jeito que estava, realmente era mais do mesmo que a gente estava fazendo lá. Então a gente passou um período muito de ficar arrumando aquilo que estava acontecendo. A empresa foi passando por um momento de transição, foi trocando os executivos, foi passando principalmente por um momento de mudança muito grande de mentalidade. Vi chegar executivos como o Fernando Madeira, na parte de marketing, o Donato, são pessoas realmente cabeças que acabam inspirando a gente muito em evoluir, em fazer algo diferente. E eu percebi que a empresa estava mudando, então eu aproveitei para dividir a minha equipe de uma forma onde a gente conseguisse tocar o dia a dia, mas em background, sem que atrapalhasse a necessidade da empresa, a gente já começasse a entender quem era o usuário, qual era o futuro, e a gente foi executando um trabalho de background, construindo personas, construindo todos os artefatos que a gente iria precisar quando chegasse a hora. Porque quando chegasse a hora, não ia dar muito tempo de ficar discutindo, isso ia chamar fazer muita pesquisa, atenção. Né? E aí é a hora que começa todo mundo a achar que tem a sua opinião própria, vai mudar. Então a gente foi construindo aquilo em background e eu fui tendo a possibilidade de ir trazendo meu time.
Pode Não, falar. só uma observação, assim, que isso é uma coisa bastante interessante para o profissional de UX, assim, você tem que estar sempre muito proativo, porque se você for esperar ter tempo para poder fazer uma pesquisa, para poder desenhar personas, assim, então é bem legal isso, você pegar um tempinho no seu dia a dia para ir Sim. agilizando outras coisas, né? É verdade. Conseguir esse tempo da empresa é difícil, porque quando ela pede, já é imediato. Você já tem que começar, eles já esperam resultados. E Persona, por mais que seja um entregável de UX, ele não entrega nem chega a ser tangível o resultado que aquilo vai gerar, mas para o designer de interação, para o designer de interface, para o designer de UX, é necessário para poder imaginar. E houve um momento no final no começo do ano passado, onde o Walmart trouxe um talento que eu sempre observei, que é o Marcelo Marer. É um dos brasileiros que eu mais admiro como na parte de UX. Só que eu achei que nunca Aham. teria contato com ele, porque ele trabalhou em 97, em 97 ele trabalhou do redesign, ele alavancou toda a filosofia da BBC. E é um trabalho, quem procurar na internet, é realmente um trabalho que vale a pena ver o que ele fez. Depois ele foi para a Intel, só que o Walmart, não sei como, conseguiu trazer ele. Estava 25 anos fora do país. Quando ele chegou, ele não sabia muito bem o que ele ia encontrar. Ele tinha uma missão de fazer algo diferente, mas ele não conhecia o time, ele não conhecia o que ele ia enfrentar. E eu sabia que naquele momento o meu papel era mostrar para ele o que a gente podia fazer. Eu ouvi Sim. muitas perguntas, você acha que vale a pena a gente contratar uma agência? Você acha que vale a pena a gente... E eu confiava muito no meu time, me confiava muito no que a gente já tinha desenhado, já tinha base para isso. Então ele entrou e de uma maneira muito profissional, assim, até uma aula de como conduzir uma empresa e conduzir principalmente executivos, ele recebeu carta branca para poder redesenhar o Walmart. Apesar de a gente estar aqui no Brasil, sempre existe, a gente sempre tem contato com o Walmart lá nos Estados Unidos, e eles estão criando as coisas deles lá, Sim. tentando fazer o diferente. Só que eles têm um modo de trabalho que não estava conseguindo, eles não estão conseguindo sair do diferente. Então, era hora da gente fazer isso. Quando ele teve uma reunião que eu conversei com o meu time e falei, a gente precisa de algo pronto. A gente precisa pegar tudo que a gente desenhou, tudo que a gente rabiscou, o wireframe precisa... A gente vai ter que fazer algo funcionar, eles vão ter que ver, se a gente não fizer isso, a gente vai perder o bonde. É um momento É o de ouro. momento, né, de mostrar que. Era agora ou nunca, a gente estava ali, existia aquele momento, a carência da empresa, um pouco de falta de norte, se chama o Walmart Estados Unidos para fazer, chama uma agência, então era a nossa hora. E a gente virou noite, foi trabalhando e conseguiu gerar um E vocês tiveram produto. alguma metodologia assim, tipo Lean, alguma coisa, ou não? Então a gente usou, a gente teve que dividir o time em dois, então a gente trabalhou atendendo o dia a dia através de um Kanban para poder dar a demanda Entendi. e através para poder gerar o site novo, a gente decidiu centralizar em 3 pessoas. Então 3 pessoas coletava tudo que o outro time estava indo, então trabalhava de uma maneira muito mais artesanal. O momento exigia que a gente fizesse isso. Apesar de ser fã de toda a metodologia ágil, não dava tempo. Tinha que responder rápido. A gente tinha um desafio de entregar o site para Black Friday. Então, a gente teve que desenhar de uma maneira Isso isso. tudo foi questão de quê? 6 meses, assim? Vocês A gente teve conseguiram? que redesenhar o site, não, 6 meses, a gente teve que subir o site funcionando. A gente Caraca! desenhou o site todo novo, e para poder desenhar o site atual, eu sempre disse para eles que a gente tinha que quebrar paradigma do e-commerce. Só que a gente não podia quebrar paradigma seriam dar 3 passos, 4 passos. Só que se a gente desse 4 passos, seria um risco muito grande, a gente não podia arriscar. Era o Walmart, que é uma das maiores empresas do mundo, era principalmente a nossa carreira. Então a gente tinha que saber onde a gente quer chegar, Mas e mas com cuidado, né? cada passo que a gente podia chegar lá. A gente desenhou a interface em layout, PSD e alguns protótipos navegáveis em mais ou menos 2 meses.
foi uma coisa bem bacana que a gente foi recebendo, a gente trabalhava e já ia mostrando para a empresa inteira. É uma empresa muito grande, então a gente conseguia coletar muito feedback ali. Você ia meio que fazendo um teste por ali, né? Prototipando e fazendo o teste. Uhum. Exato. Isso dentro de PSD. Tá. Quando a gente conseguiu a aprovação geral, são muitos executivos, muitas opiniões, eram defesas, a gente tinha que ter tudo muita base. A home hoje do Walmart, ela é construída dessa forma, não é à toa, existe um porquê, um estudo em cima disso, a gente olhando a nossa própria história, não adiantava, benchmark é uma coisa que eu gosto de fazer, mas a gente tem que tomar muito cuidado, porque se eles estão errando, a gente pode estar copiando um erro, a gente tem que aprender com a própria história. Então, foi dentro dos nossos testes, tudo que a gente tinha colocado lá, a gente foi desenhando. Quando chegou ao ponto que a gente conseguiu o aceite quase que total, a gente construiu um protótipo navegável dele, e aí a gente executou uma feira de ciências, onde a gente chamou todas as áreas do Walmart para testar. Então foi o nosso primeiro teste de usabilidade, foi num protótipo navegável que conseguia sair da home e realizar algumas jornadas controladas. Então a gente tinha jornada e a gente ia aplicando, e aquilo já foi rendendo para a gente um material muito rico para poder afinar e subir essa interface, minimizando todos os riscos. Então a gente foi tirando, foi apertando, foi sendo muito duro até o momento que tinha que ser de impor o que a gente acreditava como certo, porque eu sempre sabia, pela minha experiência, que ia chegar um dado momento de desespero que a gente ia ter que começar a ceder. Então, quanto mais a gente fosse duro para conter as mudanças de não dá para fazer isso, não dá para fazer aquilo, mais fiel ela seria o nosso produto. E aí a gente foi seguindo. E assim, falando aquele negócio que você falou da home, essa nova home eu acho que ela é uma das mais diferentes, né, dentre a concorrência de e-commerce brasileiro, assim. Tem uma largura diferente, eu vi que é 1.300, né, enquanto a maioria usa uma largura de 1.024, tem uma categorização. Então, como que você planejou, assim, como você pensou isso? Você, que nem você falou, você quis ousar, mas não tanto. Como que foi isso? A gente tem um projeto um pouco mais ousado para home, para tudo, e a gente, voltando um passo antes, eu falei, vamos entender a nossa home, a responsividade. Era fato que responsividade hoje não é mais nem um diferencial, é essencial, a quantidade de devices, telas, e a gente aproveitar isso era muito importante. Então hoje ele vai a mesma responsividade que vai do smartphone até um monitor de 1920. A gente aproveitou essa responsividade, ela tem uma responsividade não só da liquidez da tela, mas também do conteúdo, e ele já foi pensado, a gente sabia, a venda de computador touch tá saindo a cada tempo, o tablet, os costumes, então ela precisava já estar pronto para isso, não adiantava a gente desenhar algo que fosse só pronto para clique e depois a gente já tinha algo já lançado de uma forma defasada. Então a gente primeiro foi buscar sempre isso, algo que fosse funcional para o gestual, que é um Kinect da vida, que fosse funcional para o mouse, para o clique, e que fosse funcional principalmente para o touch. Hoje a maioria das homes, elas tentam botar as categorias, apresentar o que elas têm na lateral, e do lado executar uma prateleira de ofertas. Só que assim, fica muito difícil, tem dia que acerta a oferta, tem dia que não acerta a oferta, mas seja como for, a pessoa vem com interesse para o site. Uma coisa que a gente tinha percebido no teste que era bem interessante é que a gente tinha um menu com categorias e subcategorias, ele era imenso. Só que ele fazia com que a taxa de scroll fosse até lá embaixo. Resolvemos diminuir ele para o menu somente das categorias, sem subcategorias, a taxa de scroll parou. Então significa que o usuário ele realmente conhece. Lista é uma coisa que funciona, todo mundo entende, ele vai descendo até onde ele segue. E ele descia. Se a gente diminuir, ele parava de descer. Mas havia alguma coincidência que a gente pegou, que era quando um produto, por realmente
total coincidência, ele calhava de estar próximo ao seu departamento, o índice de interação com ele era muito maior. Então significava que realmente o usuário, como a gente já sabe há muito tempo, ele lê em F. Ele não lê em Z, ele não lê loucamente, ele lê, ele vai descendo a lista e o olho dele continua correndo. Então, se houvesse nexo do que ele está procurando na lateral com o que ele está passando, consumindo, teria mais sentido para ele as prateleiras, que é uma metáfora do mundo real que a gente está acostumado a usar. Então a gente usou dessa forma, trazendo uma metáfora do mundo real, as prateleiras, mas dando conexão com o que ele está fazendo. Então isso foi um sucesso muito grande. A taxa de scroll da página chegou a aumentar de 3 a 4 vezes mais. A home ela é muito maior. Esses dados vocês obtêm como? Vocês monitoram? Tem uma equipe que... A gente tem na nossa célula, a gente tem algumas pessoas que coletam esses dados, tem um outro time de métricas, e a gente usa mapa de calor, a gente usa mapa de taxa de scrollagem, mapa de interação, mapeando cada clique onde foi colocado. Então toda ela é monitorada. Online a gente vê tudo que está acontecendo e consegue não ficar cego ao que o usuário está fazendo. A gente tem também a possibilidade de, às vezes, fazer testes em laboratório, tanto interno quanto externo, mas eu acho bom fazer, mas não sou tão fã do teste de laboratório. Eu vejo por mim, quando eu estou no meu computador trabalhando ou em casa e por alguma razão eu tenho que ir no computador do meu parceiro de trabalho mexer, eu já patino, eu já não sou mais a mesma pessoa, eu já não estou mais no meu ambiente, eu já não vou me comportar mais como eu sou. É verdade. No teste de laboratório, você às vezes sai de um desktop e vai para um laptop, você tem uma pessoa falando do seu lado, você está num ambiente estranho, você vê um espelho ali do seu lado, não é algo você tão trava, real. né? Você não age tão naturalmente como natural. você faria. Exatamente, você está muito preocupado com o que... e é natural do ser humano. Acho muito importante na parte de UX também um estudo profundo da psicologia do ser humano. É natural dele tentar agradar quem chamou ele, o anfitrião. Você tenta agradar ele e naquela hora é o mediador. Então, se ele está te conduzindo a fazer alguma coisa, você quer agradar ele, você não quer... Não é o seu ambiente, você não está ali realmente executando uma compra. Então, é bom, mas eu gosto muito mais da gente poder estar monitorando com ferramentas como o ClickTrail, o Crazy Egg e o Omniture. Acho isso é fundamental, é mais real. Com certeza. Uma coisa que eu achei bem interessante na interface de vocês é o topo, assim, né? Eu nunca vi esse comportamento de topo, pelo menos não aqui no Brasil, assim. Você tem um topo que... Quando você está scrollando para baixo, ele está fixo, e quando você scrolla para cima, ele dispara uma linha com as categorias do site, né? Então, tipo assim, esse cara está indo para baixo, ele está consumindo conteúdo, na hora que ele volta, ele quer procurar alguma coisa, então vamos disparar uma linha lá, né, com as categorias. E eu achei a busca também que vocês usaram muito boa, que é uma mistura de busca direta, que você botou o mouse ali, ele já dispara as palavras mais procuradas, e tem também um autofill também. Eu achei bem interessante o topo, assim, o comportamento. O comportamento dele é bem... A gente tentou, assim, pela correria que foi lançar para Black Friday, a gente teve que dar uma certa depenada nele, mas a filosofia do topo, principalmente, ele reflete mais isso, mas a interface como um todo, a gente tentar entender nessas pequenas coisas o momento do usuário. Se você começar a entender esse momento onde, como você falou, está scrollando para baixo, você começa a consumir conteúdo. Se eu voltei, é porque ou eu estou buscando alguma coisa assim, ou eu, na maioria das vezes, já não estou mais, aquilo já não me é mais necessário, preciso recorrer ao topo como um todo, full, então ele desce. A busca, a mesma coisa, você colocou ali, então você está buscando algo, é hora de eu também tentar te alimentar com algumas sugestões do que pode ou não te interessar, para poder criar um pouco de demanda. Geralmente, quando a gente vai na busca, a gente tem uma coisa na cabeça e a gente
quer encontrar aquilo, a gente quer ser assertivo, a gente não está no momento de discovery, é a hora de acertar. Só que colocar ali é um momento onde a gente cria uma demanda de uma maneira sutil, onde ele está procurando celular e ele vem mais buscado Xbox, aquilo ele, pelo menos um ou dois, ele fotografa aquilo. Então aquilo fica na cabeça dele, Walmart, Xbox. Então são esses momentos que a gente vai tentando e também de maneira bem sutil, sem agredir, e sem ser muito compra. A filosofia dessa interface muda bem nisso. A gente não busca mais te vender, a gente quer que você realmente fique navegando tranquilamente e a gente vai de forma sutil apresentando aquilo que você precisa. Antes, a mentalidade do e-commerce é muito vender, compra por impulso. Essa interface não busca mais a compra por impulso. É muito ruim você comprar um celular e no impulso você foi, comprou aquele celular, não era bem o que você queria, mas no impulso estava ali, foi e comprou. Você vai olhar para aquele celular toda vez que você não gosta dele e vai lembrar da gente. Vai lembrar da empresa, né? A gente quer que você compre algo e aí você fala, isso aqui é muito bom, ainda bem que eu comprei lá. Então, essa mudança de filosofia dita essas pequenas interações. São pequenas coisas que fazem toda a diferença na experiência do usuário. Com certeza. E falando um pouco da compra mobile, assim, como que tá o mercado brasileiro, como que você enxerga isso? Você acha que o brasileiro tem o receio de comprar através de um dispositivo móvel, ele prefere ir para o computador dele? Você acha que ele pesquisa mais pelo celular, mas na hora de comprar ele vai para o computador? Aumentou, antes sempre fica esse estigma que a gente busca, pesquisa no celular e deixa para comprar no desktop. É o que todo mundo fala, é o que mais se acredita, mas eu percebi nesse projeto que não é bem assim, que muito mais existe uma carência de uma interface com uma experiência sólida e segura. A segurança não está mais hoje tanto eu vou botar o meu cartão, vai ter fraude no meu cartão, mas sim em pegar a interface, ser extremamente complicado você naquele ambiente reduzido comprar. A gente trocou e botou uma interface pensada para mobile, as vendas subiram 3 vezes mais. Então, se as vendas subiram 3 vezes mais numa troca de interface, não é um lance de estar comparando, é realmente uma dificuldade muito grande comprar no mobile. E se isso aconteceu, significa que está havendo uma cultura de começar a comprar ali. Eu acho que o que muda é o que você compra. Comprar, se você tiver um ambiente que seja favorável, que seja prático, você vai comprar. Você pode perceber como a maioria das pessoas compra aplicativo muito rápido, porque é fácil. Se fosse tão simples, tão fácil comprar uma geladeira, o nego comprava também. Obviamente comprava. Se ele tiver certeza que aquilo está oferecendo o conteúdo que ele precisa para poder tomar a melhor decisão de compra, então falta interface. Tendo interface, essa cultura de comprar mobile vai aumentar. E o que vai mudar é o tipo de artigo. Não dá para se comprar a mesma coisa com a mesma segurança. O exemplo que eu usei da geladeira é uma coisa que você já busca já um ambiente maior. Existem coisas curiosas, como as pessoas pesquisam muito no horário de trabalho, mas também compram muito, deixam para comprar na casa delas. Então tem comportamentos, mas eu acho que... Mas que está mudando, né? Tá. E muito desses comportamentos podem mudar por causa disso. Às vezes, o ambiente de checkout, ele é muito complexo, ele não é nada amigável. Você deixa para comprar na sua casa, você fala, pô, eu tô aqui no meu ambiente de trabalho, beleza, eu consigo escolher o produto que eu quero conseguir, mas eu vou fechar em casa porque a hora que vai o dinheiro todo se preocupa, porque eu vou ter que ler tanta coisa, ver tanto endereço, e eu quero ter certeza que eu digitei certo. Então, muda esse comportamento, em virtude também das interfaces ficarem mais amigáveis. Esse é um ponto muito bacana mesmo, de como a interface tem que ser segura, né? Parecer ser segura, assim. Você tem aquela questão de reduzir formulários, fazer a coisa ficar mais simples. Porque tem muito e-commerce que você entra pelo celular, por exemplo, e parece que eles só achatam, né, o conteúdo. Você tem muita coisa, tem que ficar dando zoom. Acontece muito isso, onde a responsividade acaba sendo muito mais em virtude de
só ser a liquidez e pouco ser a responsividade de conteúdo, que é o mais importante, isso é muito deixado de lado. Há uma confusão muito grande no quesito responsividade entre conteúdo e liquidez. Tudo tem que acompanhar. E como que está hoje, assim, o Walmart, o site, está funcionando? Como que você vê em relação à concorrência? Você acha que melhorou? O fato de ter trabalhado a usabilidade é uma coisa positiva, assim? Melhorou muito. Eu acho que desde do lançamento foi uma coisa bem interessante. Quando a gente lançou, eu e algumas outras pessoas, a gente fez questão de tentar explicar para todo mundo o normal de todo redesign é haver uma queda, para haver uma curva de aprendizagem nova. E todo mundo preparou a empresa para que isso acontecesse. Eu estava muito seguro que isso não ia acontecer, porque por mais que seja uma mudança muito grande, se você pega a interface antiga e pega a nossa atual, você percebe, quando você coloca uma do lado da outra, não houve mudanças drásticas de posicionamento. Então, onde você encontrava algo, ele continuou lá. Por mais que a gente tinha uma tentação de fazer algo diferente, eu freiei isso para que não houvesse. E quando a gente lançou, não houve uma queda. Realmente, ele subiu. O trabalho de toda a empresa foi muito importante. Agora, TI também trabalhou de uma maneira magistral. Os fronts e os backs fizeram um serviço que eu nunca tinha visto num espaço de tempo tão curto. Eu nunca tinha visto uma equipe tão boa trabalhando junto. Isso então, é verdade. Eu acho que o Walmart em 2013 investiu bastante, né, em profissionais, assim, eu pude ver no mercado que eles investiram bastante na empresa. As contratações e a política de trazer quem é bom e ir reforçando os times funcionou. Realmente os times eram muito bons. Então, quando subiu, a interface estava pronta, foi passando por esses pelos primeiros dias e só subindo, não teve queda. Então, foi até quando chegou no Black Friday. E quando chegou no Black Friday, simplesmente o site não caiu. Todos os sites caem, e o site não caía, pelo contrário, ele estava rápido. Hoje ele é muito rápido. Então, a experiência também não está só no desenho, no projeto. Se não houver uma resposta, o tempo de resposta tem que ter uma performance, e outro ponto que é muito importante na função e se não houver performance, quando falhar a performance, tem que haver um projeto muito bem feito de feedback. Você não se incomoda com uma falha ou uma demora se te falarem por que aquilo está acontecendo. Então, a interface estava bem balanceada. Então, ela foi, e ela só vem realmente melhorando os nossos números. Não tem demérito para ela. Foi muito bem vista pelo Walmart americano. Tive contato com o Neil, presidente global, veio aqui para o Brasil, e realmente foi muito bem vista por todo mundo, porque não é só o visual, os números que ela gera, a forma que ela gera, e a filosofia que ela começou a trabalhar, onde a gente limpou o ambiente para o usuário poder ter tranquilidade ao que está fazendo, e não mais ficar no desespero e comprar qualquer coisa. Cheio de banner, cheio de interrupção. Sim, não... A gente via, sempre uma filosofia da maioria dos e-commerces, vender. Isso faz com que o retorno do usuário seja muito baixo durante o ano. Se a experiência dele é agradável, ele retorna muito mais. E pode ser até que, de ficar retornando, ele compra. É natural que ele vá comprar mais, é natural que cada vez ele se sente mais familiarizado, mais íntimo da interface em si. E aí ele acaba comprando mais. Então, é ter um pouco de calma, é acreditar no que plantar para colher lá na frente. Fica muito claro que houveram mudanças, até porque houveram alguns concorrentes tentando responder rapidamente, a tentar acompanhar algumas coisas que a gente fez. Era nítido a gente vendo eles trabalhando em cima disso, então houve uma mudança de mentalidade. Mas o tempo de resposta fica difícil, né?
porque a gente não redesenhou uma home, a gente redesenhou uma filosofia de dentro da empresa para fora. E isso leva muito Isso tempo. leva um tempo, né? Leva Bom, tempo e momento. tá. Bom, nosso tempo está acabando. Só para fechar, eu queria que você deixasse uma consideração, de repente, para o pessoal que quer ingressar, que é designer de interface, quer ingressar na área de UX, o que você aconselha, assim, para o pessoal? Eu aconselho ler muito. Cursos são muito bons, mas ler, procurar ser autodidata, se esforçar, conversar com quem já está na área, tentar, principalmente, estar sempre atento ao que está acontecendo ao seu redor na empresa, ou caso ainda não tenha ingressado, tem muita leitura boa, tanto em português quanto em inglês, muito blog bom, muito material, e não parar, é uma coisa que está em constante evolução. E, principalmente, não só ver o X. O X, ele trabalha em função de tornar a vida do ser humano melhor, é o nosso contato com a máquina. Então, estudar um pouco mais, abrir um pouco a cabeça, buscar psicologia, buscar entender o ser humano, buscar tentar entender as necessidades, estar atento ao que as pessoas precisam e ainda não sabem. Esse é o meu Eu conselho. acho que isso até responde o que eu ia te perguntar agora. O que que você aprendeu de mais importante, né, ao longo da sua carreira, assim, em termos de conhecer o usuário e tal? Acho que é isso. É, é bem por aí, é conhecer o ser humano, é tentar até deixar um pouco mais filosófico a própria profissão, onde o contato com a máquina aumenta a cada dia, e quem vai fazer esse contato com a máquina é a interface, é o que a gente projeta. Se nós não tivermos o cuidado de projetar isso de uma maneira que seja realmente produtiva e agradável, que geração a gente vai estar gerando no futuro? É uma responsabilidade. Então tem que conhecer, tem que ter um pouquinho de... É o meu jeito de fazer o bem para a humanidade com o meu trabalho. Eu acho uma profissão ótima, realmente é isso. Você melhora a vida das pessoas, né? Ajuda, Exato. facilita. Ainda mais que hoje em dia a gente tem esse crescimento da prestação de serviço, né? Você não cria só publicidade, você cria serviços, coisas que vão ajudar a vida das pessoas, aplicativos, enfim. Exatamente, esse é o caminho, até porque o negócio, o business em si, apesar de a gente estar ali também muito interessado com isso, vai haver uma pressão natural da empresa, então não precisa se preocupar tanto com isso, isso vai vir, vai bater na sua porta, então o nosso lado de defender o usuário e fazer o melhor é algo que a gente tem que ter muito aflorado. Pode crer. Bom, Eduardo, obrigada. Imagina, eu que agradeço, prazer enorme. Valeu, até a próxima. Valeu, até a próxima, tchau, tchau.